E aí, torcedor tricolor, beleza? Mais um jogo desastroso do nosso São Paulo. Mais um jogo que não tem nada para tirar de bom. E depois de 10 dias aí de data FIFA, São Paulo, depois da derrota para o Palmeiras, liberou seus atletas, né? O elenco para 3 dias aí de folga. Engraçado que uma das alegações na demissão do Crespo foi justamente o fato dele ter dado folga aos jogadores depois da eliminação do Campeonato Paulista. E o Roger Machado faz a mesma coisa e provavelmente deve ter sido aplaudido pelo Rui Costa, esse canalha, esse desgraçado que tá aí no São Paulo e que provavelmente não vai sair nem tão cedo. Marcis deveria ter dado um jeito de tirar esse cara do São Paulo se ele realmente quer terminar o mandato interino dele com uma boa visão dos torcedores em relação à gestão. Ele tem que dar um jeito de tirar esse cara do São Paulo. E o Rui Costa é a metástase de um câncer que foi tirado do São Paulo, que é o Júlio Casares. O Rui Costa é a mesma coisa que o Júlio Casares. É um câncer que tem ali dentro do São Paulo que precisa ser retirado urgentemente. A decisão de demitir o Crespo, para mim, foi uma coisa sem cabimento. Já deixei minha opinião sobre isso em um vídeo passado. E eu disse a vocês no meu último vídeo que o Roger Machado não vai durar 3 meses no comando do São Paulo. Tô achando até que ele cai antes dos dois, viu? Porque pelo futebol que vem apresentando, pelas circunstâncias em que ele chegou, a torcida não abraçou, e com razão, com motivos. Roger Machado é um técnico que acumula fracassos e mais fracassos ao longo da sua carreira como treinador de futebol. 15 anos, com apenas 2 títulos estaduais pelo Bahia, um pelo Inter e outro pelo Grêmio. Lembrando que ele já trabalhou com o Roger, com o Rui Costa lá no Grêmio. E aí, Rui Costa decide demitir o Crespo, que não era nenhum Guardiola, não era nenhum Ancelotti, mas era um cara que entendia a realidade do São Paulo e que entendia de futebol, que é o mínimo que se espera para ser um treinador de futebol, né? E aí vem um cara que parece que não entende nada, improvisando Marcos Antônio pela lateral, o Marcos Antônio caindo mais pelos lados, colocando Rafael Tolói para ser titular, treinando. Cara, é uma bizarrice sem tamanho que vem acontecendo com o São Paulo depois da chegada desse pedaço de merda chamado Roger Machado, que espero eu que vá embora logo do nosso São Paulo. E tudo que vem acontecendo representação da gestão Júlio Casares, Rui Costa, Marcis, que foi um omisso, que deveria ter dito não, vamos manter o Crespo, vem dando certo, a gente tem que deixar o que vem dando certo e tentar mudar o que está dando errado. Só que no São Paulo, quando as coisas vão acontecendo bem demais, que a torcida vai começando a se empolgar, eles têm que fazer alguma coisa para desesperançar o torcedor. E a demissão do Crespo é justamente aquilo que eu venho falando. O projeto desses caras é destruir o São Paulo. O projeto deles é ver o São Paulo na Série B. Eles não querem ver o São Paulo campeão. O São Paulo é um clube historicamente gigante aqui no Brasil, na América do Sul. Só que vem se apequenando com o passar dos anos, com atitudes assim, de futebol amador. E quem paga com tudo isso é o torcedor. São 5 jogos no comando do São Paulo que o Roger Machado vem dando cada vez mais a cara dele ao esquema tático, ao futebol que vem sendo apresentado, que é esse futebol desastroso, que é esse futebol horroroso, que é esse show de bizarrices na escalação, na formação tática. É um cara que não entende de futebol. Se colocasse um cone conseguiria dar um esquema tático, uma dinâmica melhor de jogo ao elenco do São Paulo. Porque esse cara que tá aí, um cara totalmente limitado, fracassado, que só não caiu com o Internacional ano passado, porque foi demitido. E o projeto é deixar o São Paulo na zona da degola. Eles não querem ver o São Paulo campeão. Por isso contrataram um cara fracassado,
um técnico que, velho, é uma bizarrice, é horrível. Um show de horrores. Eu coloco como a pior contratação dos últimos anos aí do São Paulo. Disparado. Roger Machado não tem capacidade para ser treinador de clubes como São Paulo, Internacional, Cruzeiro. Pode até ser um treinador para que consiga dar uma cara em um clube de Série B, um clube que não tenha tanta pretensão e tanta pressão da torcida, porque São Paulo é um clube que vive uma pressão há muitos anos, essa busca por título da torcida, essa impaciência, querendo que São Paulo seja campeão, não é de agora, já vem acontecendo há alguns anos, e quando a gente acha que as coisas vão ter um pouco mais de tranquilidade, vão acontecer de uma forma mais tranquila, eles simplesmente olham para a cara do torcedor e dizem: a gente não quer ver vocês felizes, a gente quer ver vocês sofrendo, quer ver vocês xingando, irritados, irados com a gente. Rui Costa, a partir do momento que ele tirou o Crespo do comando técnico do São Paulo e trouxe o Roger Machado, ele colocou um alvo gigante nas costas dele. E a gente precisa cobrar esse cara, a gente precisa mostrar para ele que isso que ele fez com o São Paulo é uma palhaçada com a cara do torcedor. A gente precisa xingar, a gente precisa mostrar que a gente tem voz e protestar dentro do estádio. Eu sou contra a arquibancada zero, porque o São Paulo é um clube com jogadores limitados. E aí não adianta xingar, largar o clube de mão, porque o São Paulo só tem a torcida. Se eu esperar por esses caras, se eu esperar alguma coisa sair dessa gestão, nem assista jogos. Eu me afastei do São Paulo, parei de acompanhar algumas notícias, parei de postar vídeo aqui, justamente porque depois da contratação desse cara, me bateu uma desesperança tão grande que eu não suporto olhar a cara dele nas coletivas. Tudo que é de notícia relacionada ao São Paulo eu evito ao máximo, porque dá uma sensação de desesperança tão grande e uma sensação de que a qualquer momento a gente vai cair para a Série B, que chega até ser trágico. E pensar que há uns anos atrás eu ria do Vasco, ria de outros clubes mais tradicionais aí na série A, no Campeonato Brasileiro da Série A, como o Cruzeiro, que caíram para a Série B, culpa de gestão, culpa de falta de planejamento, culpa dos jogadores também, mas principalmente das gestões. O Santos também, que caiu para a Série B. E o próximo que está se encaminhando a passos largos para isso é o nosso São Paulo, nosso tricolor. E cada vez que eu vejo o São Paulo perto de entrar em campo, eu já fico imaginando que pode acontecer de pior, a gente ser goleado. Contra o Palmeiras foi um alívio gigante ter perdido por 1-0, porque o jogo poderia ter sido uma goleada para os caras. Só que eles viram que não valia a pena se gastar. Ganhar por 10, ganhar por 1-0, são os mesmos 3 pontos. Então, deixaram a bola com São Paulo. Um time totalmente inofensivo. Como é que você joga contra a equipe do Internacional, com mais posse de bola, mais finalizações, 15 finalizações ao todo do São Paulo no jogo, só 3 finalizações no gol. 3 finalizações. São Paulo contou com a sorte, conseguiu um empate no final para evitar uma terceira derrota seguida desse técnico horrível, desse pedaço de merda chamado Roger. E a culpa disso tudo é sua, Rui Costa. Você é o principal culpado. Você foi quem quis trazer isso para o São Paulo. Esse cara que não deveria estar aqui, deveria nem ser treinador de futebol. Pode ser um jogador de golfe, um nadador, pode ser um tenista, mas treinador de futebol, esse cara nunca foi. Pelo histórico fracassado dele, pela falta de dinâmica tática, pelos 10 dias que ele teve para melhorar o desempenho do time, conseguiu piorar. Esse cara não merece continuar no São Paulo. Se ele fosse homem de verdade,
tivesse coragem e hombridade, amanhã mesmo ele estava pegando as malinhas e ele estava indo embora. Porque a torcida não abraçou a vinda dele. Ele sabe que ele não é bem recebido. Ele sabe que não tem capacidade para treinar o São Paulo. Porque não é possível que ele seja tão doente a ponto de não ter noção das coisas que ele faz de errado. E dormir com a consciência tranquila, achando que ele merece continuar no São Paulo. Não é possível que esse cara dorme de cabeça tranquila, não pense pelo menos um pouquinho em tudo que ele fez de errado hoje. Não é possível que ele vai dormir tranquilo. E eu ainda acredito sim que ele vai dormir tranquilo, porque só quem sofre com as derrotas, com o mau futebol do time, é só o torcedor, é eu, é você que está me assistindo, que ama o São Paulo e que infelizmente tem que aguentar esse tipo de palhaçada, porque o São Paulo vive uma gestão amadora e a tendência, se continuar com esse cara, não espere nada de bom. O próximo jogo será muito pior. A gente tem o Cruzeiro jogando em casa, pelo menos isso. E depois a gente tem mais 2 jogos fora, contra o Vitória e contra o time do Vasco. E eu espero que no final do ano a gente consiga se livrar desse fantasma do rebaixamento. Chances de título, já descartei. G4, longe disso, com esse futebol medíocre, a gente vai brigar lá embaixo. E a sorte do São Paulo é que existem equipes piores do que a gente no campeonato. Porque se não fosse isso, a gente seria um dos fortes candidatos a cair para a Série B no ano de 2026. E é isso aí, torcedor. Só um desabafo. Espero que eu esteja errado, que o São Paulo consiga tomar um rumo, recuperar o caminho das vitórias, mas já são 3 jogos sem vencer, 2 derrotas, 1 empate, e na sequência a gente tem o Cruzeiro. Não é fácil pelo momento que a gente vem vivendo, só que a gente é pai do Cruzeiro, né? Pai da Raposa, pai das Marias, como a torcida chama. Mas é isso. Pelo futebol que a gente vem jogando, acho muito difícil São Paulo vencer o Cruzeiro, Vitória e Vasco. Mas a gente tem que acreditar. Eu particularmente não vou assistir jogo, não vou acompanhar, só vou olhar o resultado, fazer minhas análises e talvez postar vídeos aqui, porque a gente fica desesperançoso e fica muito chateado com tudo que vem acontecendo nos bastidores. Rui Costa, você é um canalha, você é um medíocre, fanfarrão. Você não gosta do torcedor São Paulino, você odeia o São Paulo Futebol Clube. O que você fez foi uma canalice jamais vista na história do São Paulo.